Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A carta de São João fala do testemunho de Cristo. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não somente pela água, mas com a água e o sangue. E o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Bem, aqui é o núcleo da nossa fé católica cristã. A única religião, que nem é uma religião, é a resposta a todas as religiões, em que Deus entra na história, é a nossa. Só Jesus Cristo entra na história. As outras religiões, nenhuma, um Deus se encarna, faz parte da história humana, nenhuma. O islamismo, Maomé, aponta lá, que é o autodomínio total de si, né? O espiritismo coloca, então, o hinduísmo tem os seus deuses que são mais ou menos ligados àquela condição humana, mas não é um Deus que se encarna. São vários tipos de Deus, são milhares, centenas de deuses, né? Mas nenhum que entra na história, que se encarna. Confucionismo é uma filosofia de vida, taoísmo também. Não existe nenhuma religião em que Deus entra na história. Agora, o que nós temos que ver é que nós já estamos no ano 2025 e ninguém nunca provou que Deus não entrou na história. Houve várias tentativas, né? Várias tentativas. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos: Jesus para mim não é um Deus, é simplesmente um cara inteligente. Eu admiro Jesus Cristo, mas falar que é Deus já é demais. Quantas vezes a gente já não ouviu alguns consequências de alguns teólogos protestantes, mas também da teologia da libertação? Jesus é um cara revolucionário, ele veio para revolucionar a política mundial. Esses milagres que acontecem não são milagres. Os endemoniados não é demônio, são epilepsia, porque na época não conhecia epilepsia. Jesus não multiplicou os pães, é porque é o milagre da partilha, querendo esvaziar toda a parte divina de Jesus Cristo. O próprio Espiritismo, não, Jesus é um ser evoluído, ele é um ser mais evoluído. Mas quem sabe quem é Cristo? A mãe, que é a igreja. Jesus está inserido, quem apresentou Cristo ao mundo? E nós temos vários testemunhos. Testemunhos da sua morte, que são quase todos da época. Testemunho da ressurreição, os apóstolos, Maria Madalena e tantos outros. Nós temos os testemunhos de dois historiadores da época, Flávio José e Tácito, que escreveram sobre Cristo. Nós temos os testemunhos históricos, nós temos os testemunhos de quem viu os milagres. Porque na verdade, gente, essas pessoas que dizem que Jesus não é Deus e que ele simplesmente é um cara inteligente, um cara revolucionário, um cara que eu admiro, um ser evoluído, se realmente Jesus não fosse Deus, então ele é um lunático, dizia C.S. Lewis, que é um padre da anglicana, mas muito inteligente. Porque como é que um cara que diz eu sou, que diz que perdoa os pecados, como é que você pode perdoar a coisa de um Deus contra Deus se você não é Deus? Como é que você perdoa para alguém? Que diz que vai julgar os vivos e os mortos, que diz que ele é o único caminho, a única verdade. Então, ou ele é Deus, ou ele é um mentiroso e lunático. Não tem como ele ser um mentiroso, lunático e um moralista e um grande homem. Ou nós acreditamos que Jesus é Deus, ou tem que arrancar as páginas da Bíblia. Então, aqui são vários. Tem teólogos protestantes, como Karl Barth, por exemplo, que diz que não, Jesus histórico
não é importante. O importante é toda a fé, é você ter fé nele, não importa a história. A tendência sempre de quem não segue a igreja é de separar Jesus homem e Jesus Deus. Uns dão muita ênfase a Jesus homem, outros muita ênfase a Jesus Deus. A Igreja Católica dá ênfase aos dois. É importante a história, é importante sim dizer que no reinado tal Jesus foi isso, foi crucificado, né? Sob o governador Pôncio Pilatos. Nós temos até no creio isso. Por quê? Para mostrar que Jesus entrou na história. Quantos e quantos cientistas tentaram provar, né? Acharam os ossos de Jesus. Tem amigo agnóstico que falava, e agora? Falava assim, vai lá, neném, vai lá procurar ser a ossa de Jesus mesmo. Faz, fica dia e noite. Passa pouco tempo, a frustração, cadê os ossos de Jesus? Né? Saiu a conversa no início do cristianismo que os apóstolos esconderam o corpo de Jesus para falar que ressuscitou. Tudo bem, mas vocês acham que se fosse uma mentira, tantos e tantos dariam a vida até hoje? Até hoje tem gente sendo perseguida no Mianmar, China. Eu tenho um amigo que está lá em Paquistão agora, fazendo evangelização. África, Nigéria, tantos morrendo. Quantos e quantos mártires nos primeiros séculos. Vocês acham que se fosse uma mentira, essa mentira ia ter força de manter uma igreja unitária no mundo inteiro, como a Igreja Católica? Universalidade, por uma mentira. Se não fosse o Espírito que dá o testemunho, a água, né? Aqui fala a água e o Espírito, porque João Batista, quando fez o batismo de Jesus, teve a primeira manifestação, né? A teofania, a manifestação divina da Trindade, a voz do Pai, a pomba, o Espírito e o Filho na água. E o Espírito Santo que testemunha com os milagres. Jesus caminhar, quem que caminhou sobre as águas? Quer dizer que os apóstolos são loucos de verem que Jesus estava caminhando sobre as águas? Domina o tempo. Eles saíram bem antes de Jesus. Jesus chegou às margens antes dos apóstolos. Não é verdade? Domina o tempo, multiplica os pães, cria tudo do nada, faz cego ver os milagres. Então nós temos todos os testemunhos de que Jesus é Deus. Agora, se Jesus, a questão também de que Jesus, a Igreja Católica não é uma simples religião, tá? Religião é o homem que busca Deus. E realmente tem religiões antigas, o budismo ou outras religiões da Mesopotâmia. E tem gente que fala assim, como é que a Igreja Católica é a única verdade se existiam outras religiões antes? Sim, existia a busca do homem para Deus. Jesus não é uma simples religião. Jesus é Deus que responde a todas as religiões. É diferente. É Deus que dá resposta a toda a busca do homem. Por isso que a Igreja Católica nunca abolia a busca de fé de outras religiões. Você pode ver a mitologia grega, o tanto que os cristãos aproveitam da mitologia grega para ensinar algo ao cristianismo. Se você for em Castel Gandolfo, onde o Papa passava o verão, lá no jardim dele tem uma estátua de Netuno, Deus da água, porque tudo tem sentido quando você traz Cristo. Claro que aí você vai vendo que o homem indiretamente está buscando Cristo. Quantas e quantas igrejas antigas têm no seu pavimento imagens pagãs da época do Império Romano? Por que a igreja não destrói? Porque ali é como se o homem estivesse buscando Deus às palpadelas, né? Buscando Deus. Então tem sentido sim, mesmo quando eu não sei quem é Deus. Os índios no Brasil, os índios, quem que eles endeusavam? Aquilo que vai acima das suas limitações. O sol, trovão, aquilo que eles não controlam. Porque o ser humano nunca está saciado em si. O ser humano sempre busca uma resposta aos seus anseios, que ele mesmo não consegue dar resposta. O anseio de viver para sempre feliz, o anseio de ser feliz, de não ter doença, de viver para sempre, a vida eterna.
Todo mundo busca Deus de uma forma. Quem fala que é ateu endeusa o dinheiro, o poder, porque acha que aquilo ali vai eternizar, mas não vai. Depois, quando ele descobre, viver uma vida medíocre, egoísta e sem sentido, bate com a cara na parede, constrói toda uma escada que não leva a nada, né? Bem, se você descobre que Jesus é Deus, historicamente, cientificamente, teologicamente, não temos outra opção a não ser nos render a Ele, como fez o leproso. Aconteceu que Jesus estava, e havia um leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Se queres, tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Aqui está a postura que todo ser humano tem que ter diante de Jesus: se prostrar. Por que existem esses montes de baboseiras que falam de Jesus? Porque a pessoa não quer se render àquilo que ele ensina, não quer mudar a sua vida. E como tem muitas evidências da existência de Jesus, fica feio dizer que Jesus não existia. A pessoa vai rir dele. Aí começa a pôr títulozinhos: Jesus é um cara sábio, eu admiro Jesus Cristo, mas não do jeito que vocês pensam, como fosse Deus. Jesus é um cara revolucionário, político. Não, abra o bocão, não sabe nem a hora que está com fome. Ai, tem que ter paciência demais, a conta. Que esse carinha que está abrindo a boca para falar de Jesus sabe de Jesus, meu Deus do céu? Que tipo de estudo fez? Sendo que a igreja com 2000 anos apresenta Cristo como Filho de Deus. Mas é porque não quer mudar a sua vida. Porque se você descobre que Jesus é Deus, você tem que mudar. Você tem que ser outra pessoa. Você tem que se configurar. Você tem que prostrar e dizer: Senhor, me purifica. E nem é mudar com as nossas forças. A graça de Deus que nos muda. Por isso que essa postura do leproso, ela ensina muito. A gente chegar na igreja e dizer: Senhor, se queres, podes me purificar. E Jesus: eu quero, Pablo. Todos os dias eu falo isso para Jesus, porque eu sou um leproso na alma. Minha vida tem toda uma desordem desde o pecado original. Eu não sou naturalmente tendencioso ao bem como Nossa Senhora. Só ela era sem pecado original. Eu sou um leproso. Todos os dias Jesus tem que me purificar. Só que eu tenho certeza que esse que está aqui, que vai se fazer comida, pão. Não, o pão vai se fazer ele, né? Vai ficar com a aparência de pão. Ele é Deus. Historicamente, que entrou na história, que ama tanto, um Deus que é perfeito e nos ama tanto para se humilhar desse jeito. Eu tenho certeza disso. Por que eu não vou me humilhar? Que eu sou um reborréia, que vou ser comido pelos vermes, que nasceu ontem, vai morrer ou hoje, daqui a pouco. Pode ser que daqui a pouco é meu velório. Daqui uns 3 dias eu estou fedendo, estourando, né? Por que eu não vou me render? Se Ele que é Deus se faz tão pequeno, pelo amor de Deus. Então a humilhação do Deus nos obriga a humilhar, nos obriga a botar um espelho na cara e ver que a gente não é nada, que nós temos que seguir os mandamentos de Deus, nós temos que seguir os mandamentos da igreja. Não posso viver uma fé light diante de um Deus que se faz homem, porque Ele não viveu uma fé light, né? Quando eu digo que os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, de que você deve não faltar missa aos domingos e dia de preceito, que é pecado mortal, não frequentar coisas que vão contra a fé, instituições que falam de Deus de uma forma deturpada, honrar pai e mãe, não matar, não magoar. A relação sexual, ela não foi feita para prazer. Tudo isso é simplesmente obrigatório.
pelo menos a luta. Senhor, eu caí, Padre, eu quero confessar. Eu caí, quero confessar. Senhor Jesus, me purifica, porque quem perdoa os pecados é Cristo no meu lugar. Por isso que eu digo, eu te absolvo. Agora, se a pessoa não quer mudar de vida, aí começa. Jesus, eu admiro Jesus, mas não como vocês. É um cara inteligente. Vai catar coquinho, vi. O que você sabe de Jesus? Vai. Soberba. Quem que é você para falar que Jesus não é Deus? Põe o espelho na cara. Então vamos, cada dia mais, entender que Deus se encarnou nessa jovem, santa, humilde. Ele que não precisava nem ter preocupado com a gente, se humilhou. Então vamos ter essa postura do leproso todos os dias. Se você não consegue sair dos pecados, você não consegue cumprir os mandamentos, implora como leproso. E olha o que Jesus respondeu, essa frase, para todos os dias para nós. Eu quero, fica purificado. Eu quero que você saia do pecado. Eu quero que você seja um cristão autêntico. Toma a graça. Aqui. Agora venha. Me segue. Que Nossa Senhora nos dê essa humildade do leproso todos os dias, até o último suspiro. Assim seja.